Você viu? Inimigo de Putin já tinha sido envenenado antes. Veja o que sabe sobre sua morte. Morreu o inimigo do Putin. Poxa, mais um. O que será que aconteceu, cara? Deve ter comido uma salada, né? No presídio. Não sei o que acontece, cara. Que todos os caras que são inimigos do Putin comem alguma coisa estragada. Tô indo no mesmo dogão, né? Então, Pô, você viu essa birosca dos caras que vão, os bilionários que vão fazer a Olimpíada dos dopados? dopado? É? Não vi, não. Os caras vão fazer um evento, bicho, com a galera sem controle da dopagem. Mas de esportes? Aham. Te mandei aqui no bate-papo aqui do VDO, depois você abre ele. Tem que quebrar, abrir o link naquele negócio. Muito bom. Muito bom, ó. Muito bom. Bora lá, mano, então? Querendo ou não, se você libera pra todo mundo, tá todo mundo normalizado, né? Tem. Eu li um estudo lá da parte das tecnologias. Eu tava procurando algumas coisas e eu não tinha visto que tinha outros artigos aqui no Notion. Eu tava procurando sobre o problema de auto-organização e o sucesso para os estudantes. Aí eu cheguei no auto-organização de sistemas ou vidas artificiais. Eu acho que eu vi alguma coisa disso também. Nossa, aí o cara traz todo um contexto, assim, sobre auto-organização. Tipo, todo uma Eu vi parada esse, eu vi epistemológica. esse. Eu vi um que deu, o cara fala de espécies animais. Aham. Era uma barata, mas eu não continuei lendo, eu só vi o início ali. Aí vi, tipo, no contexto biológico, no contexto químico, essas paradas. Sim, é esse mesmo aí. Vamos lá. Chama, bebê. Não, 2h28, 3 horas terminado. depois eu achar lá onde é que a gente começa. 3, 2, 1. Estamos aqui com o nosso Vivendo a Educação Física podcast. Eu sou o professor Tiago Medeiros. E eu sou o professor Éricles e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Sempre é um assunto muito interessante, porque aqui a gente não vem para falar besteira, né? Então, né? Besteira a gente fala só em off. Hoje nós vamos falar de um conteúdo que parece que está muito conectado do que a gente já falou nos episódios anteriores. O que a gente vai falar hoje, professor Tiago? Hoje a gente vai falar de maneira geral sobre aquela coisa que seu papai, sua mamãe sempre falavam para você desde pequenininho, quando você fazia bagunça com seus brinquedos. Nossa. Organize esses brinquedos, senão você não vai comer sua sobremesa preferida. A gente vai falar sobre organização, professor Éricles. E daí, como é de praxe, né? Eu sempre mando a bomba para você. Você é organizado? Você se organiza? Como que é a sua vida? Como é você nesse sentido? Nossa, e sempre vem para mim essas bombas e parece que eu sempre respondo da mesma forma, né? Eu já fui desorganizado e hoje eu tô tentando me organizar. Porque, como tudo das outras coisas que a gente falou anteriormente, a organização é uma das coisas que, para você ter o mínimo de produtividade, e eu gostaria de deixar aqui gravado e registrado que eu não sou um cara... Registrado meta. Eu não sou um cara que busca uma alta produtividade, eu só busco conseguir fazer alguma coisa. Então... Perfeito. Nessa minha busca por tentar fazer alguma coisa, ou fazer as coisas que eu tenho que fazer, a organização ela acaba sendo, digamos assim, primordial para que eu tenha tempo para fazer eu ia dizer milhares de coisas, aí parece até que eu sou uma pessoa altamente ocupada, mas eu tenho algumas coisinhas assim em diferentes âmbitos que se eu não organizar, nada funciona. Ou pelo menos só uma coisa funciona e o resto vira um desastre. É que organização também, quando a gente... Igual planejamento, rotina, hábito, tudo que a gente ouve falar isso, talvez a primeira coisa que vem aquela coisa que vai nos privar de determinada liberdade, né? E
E a coisa mais fácil também é você achar na internet, nos sites de curiosidades, né? Estudo indica que pessoas que não se organizam são mais inteligentes, ou algo nesse sentido, né? Uhum. Aquela coisa mais generalista. Mas o sentido de organização, agora acho que contrapondo um pouco o que o professor Erics falou, para mim, eu meio que sempre fui organizado por uma questão de ambiente, né? Então, o ambiente que eu morava, meu avô e minha avó, eles prezavam muito por essa questão de organização. Desde o meu espaço, das minhas coisas, como as coisas da casa, né? Então, uma casa sempre organizada, com o pátio limpo e essas coisas, né? Ah, professor, mas isso daí é padrão para todo mundo. Talvez não, tem algumas pessoas que não têm isso, e tudo bem, né? É o estilo delas. Mas eu, desde muito cedo, aprendi essas questões, né? Só, assim, uma questão de organização, por exemplo, com meus calçados, né? Como eu sempre fui do esporte ali, né? Desde a minha infância. Então, a questão de organizar os meus materiais esportivos, essa é uma coisa que foi muito cobrada. E acho que com isso eu fui me habituando, aprendendo a me organizar, de uma maneira que até um certo ponto da minha vida eu cheguei a ser um pouquinho meio, como que eu diria, viciado em organização, né? Meus amigos até davam um risada que, nossa, ele dobra a roupa suja e coloca dentro do cesto, né? Por uma questão de organização. Né? Mas, assim, hoje eu sou bem mais flexível quanto a isso, né? Mantenho as coisas organizadas, desde objetos, né? Há uma tentativa de manter organizado minhas tarefas diárias, as minhas rotinas, né? Acho que organização vai bater muito com a questão de rotina também, né? Então, como o professor Éricles falou, eu preciso também manter as coisas minimamente organizadas para que eu consiga realizar as tarefas, economizando tempo e tendo esse desempenho, essa produtividade um pouco melhor. Só que a gente anda, às vezes, numa linha muito tênue, né? Entre só focar em organizar e esquecer de executar as coisas, né? Talvez seja um fato que a gente tenha que estar sempre atento com relação a isso. Mas, assim, professor, buscando trazer, né, nesse objetivo, nessa característica que a gente está dando aqui para o podcast com os nossos temas, existe uma forma da gente conceituar, classificar, dizer o que é a organização, então, de maneira geral? Até antes a gente vinha comentando aqui dos estudos que a gente acabou lendo anteriormente para basear essa aula. É claro que a gente não é um especialista, um cientista que pesquisa e estuda sobre organização em todos os seus âmbitos. Então, dentro das leituras que a gente fez, até pensando no fenômeno organização, dá para entender, claro, dentro da minha interpretação, que a organização ela pode ser um fenômeno mais amplo do que, por exemplo, a gente falou de rotina. Então, quando a gente está lendo sobre organização, a gente vai achar muitos conceitos que parecem com os conceitos do que a gente viu que era uma rotina. Então, a gente pode concluir disso que a rotina está totalmente ligada com a organização. Ou seja, a rotina vai ser um tipo de organização que a gente dá para a nossa vida e que a gente vai seguir essa organização, né, todo dia, durante todos os dias da semana e assim sucessivamente. À medida que a gente vai fazendo isso vai se tornando mais fácil. Então, antes da gente ainda definir o que é essa organização, a gente vai ter também algumas habilidades importantes que vão também ser importantes para ser uma pessoa organizada, né? Então, a gente também falou de soft skills. Então, muitos estudos vão falar de algumas soft skills como habilidades que vão propiciar a pessoa a ser organizada ou vão facilitar a pessoa a ser organizada ou não, ou vão otimizar esse processo de organização, né? Perfeito. E que vão ser indispensáveis também para isso. E aí, pensando agora na organização, a gente vê muito nos estudos aí que a gente procura o termo de auto-organização, né? O self-organization lá. Que dentro do campo do estudo e do trabalho que a gente acabou pesquisando, é o termo que vai ser mais utilizado para isso. E aí até um estudo muito legal, ele traz que a gente vai ter essa auto-organização
em vários sistemas, né? E aí a gente fala sistemas, a gente vai ter, por exemplo, na biologia. Então, a gente vai ter as estruturas celulares, neurônios que vão trabalhar de Se forma auto-organizar. organizada, mas de certa forma independente para que um algo maior funcione, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, os pássaros voando, eles estão ali, de certa forma, organizados numa estrutura maior, mas que depende de várias outras microestruturas e microcomportamentos para que todos eles voem sem um bater no outro, para todos sabendo de onde eles partiram, para onde eles vão. E aí, se a gente pensa nos pássaros, a gente lembra também no sistema de aviões. Então, como que... Se a gente abrir aqueles mapas de avião, né, que a gente vê os aviões ali, vão ter locais, por exemplo, os grandes centros nos Estados Unidos, que a gente não consegue nem ver o mapa de tanto avião. E aí, como que aqueles aviões conseguem voar naquele mesmo espaço sem colidirem, ou então sabendo onde cada um estão, né? Então, também demanda de uma auto-organização em que vários microsistemas funcionam para que um sistema maior esteja funcionando também. Então, a gente pode dividir essa auto-organização em vários níveis, e a gente pode também trazer isso para os mais diversos âmbitos da vida, nós como seres humanos. Então pode ser no meu âmbito educacional, pode ser eu no âmbito do trabalho, pode ser dentro da minha casa. Então tudo que eu for fazer, eu vou precisar fazer de certa forma organizada para que ela funcione de uma forma melhor ou pior, né? E aí a gente pode pensar que a gente como criança, por exemplo, né? A gente pode ir testando as coisas e essas coisas vão funcionando melhor ou pior em determinada situação. E aí, também pensando, né, que isso pode ser importante para eu desenvolver determinadas outras competências no futuro. E aí, para já passar, não sei se você vai querer complementar essa parte. Complementando essa questão, assim, né, como você deu o exemplo do próprio voo dos pássaros, né, quando estão em pássaro, o coletivo é bando, né? O bando de pássaros juntos, a questão própria da aerodinâmica que eles causam, né, que é um movimento que eles voam, alguns, né, voam em um formato que forma tipo um V, né, porque eles aproveitam a aerodinâmica e assim por diante. Tem uma questão lógica, acho que do líder do bando também fazer essa condução. Outra coisa de organização que, buscando fazer relações, né, analogias, né, com a nossa auto-organização, vamos dizer assim, de tarefas do dia, mas os próprios sistemas corporais humanos, né? Se você for pensar no contexto daí da educação física, do próprio exercício físico, que sistemas energéticos, eles precisam trabalhar regulados, aquela questão que a gente sempre aprende dentro da educação física, né? A questão de homeostase e essa quebra da homeostase, né? Então, esse sistema ele precisa se auto-organizar de uma forma que o resultado, logicamente, é você conseguir correr, vamos dizer assim. Mas por trás disso, a nível celular, né, mecânico, fisiológico, tem todo um sistema que se auto-organiza e se auto-regula para que você consiga correr. Então, assim, fazendo essa analogia, é a mesma coisa a gente trazer para a nossa vida o desempenho em uma prova. Você precisa de uma auto-organização de estudos, de horas de sono, de controle de estresse, de alimentação, que vão influenciar o resultado final, né? Então, tudo, queira ou não, ele está organizado de alguma forma para que você tenha um desempenho final desejado. Caso alguma coisa, de novo, e lembrando, né, gente, a gente fala aqui, sobre organização é porque a gente tem que seguir piamente, não é esse o objetivo, né? Que você tenha que seguir dentro de uma caixa. A ideia é que vocês entendam que a organização ela é importante para que você usufrua das coisas de uma maneira mais tranquila, por assim dizer. Ser mais eficiente, né? Mais eficiente, né? Essa eficiência de novo, para você trabalhar com 100% do seu cérebro. E, gente, é simplesmente para que vocês, em algumas situações, vocês não sofram tanto, né? Logicamente, se organizar não vai impedir que vocês tenham dificuldades e que as coisas não deem, que as coisas deem certo. Até os estudos trazem isso. Mas que minimamente a gente tente controlar o que
nos é de controle, o que a gente pode supostamente controlar, e que as coisas fluam melhor. Né? Tanto que quando a gente busca as evidências sobre isso, a própria conceituação, a gente vai falar sobre organização, auto-organização, e a auto-organização linkada diretamente com a autorregulação. Né? Como que eu, enquanto sujeito, consigo me regular e regular as minhas ações, né, os comportamentos que eu tenho, antes disso, né, os próprios pensamentos e os processamentos cognitivos relacionados a isso, como Sim. que eu me regulo para fazer determinadas tarefas ou determinadas coisas. Né? Então, acho que pegando esse gancho aí, não sei se também era essa parte que você ia pegar, a gente nota que dentro dos próprios instrumentos para avaliar a auto-organização está a autorregulação. Ou seja, como que eu consigo me gerir frente a determinadas situações. Eu ia pegar o gancho, né, pra gente já partir um pouco para essa parte. Claro. Mas antes disso, até para contextualizar, às vezes a gente traz esses assuntos, né, de um pouco... pode parecer um pouco produtivista, parece ser uma estrutura assim de que, não, a gente quer optimizar, a gente quer que você seja um robô que trabalha... Em vez de trabalhar 8 horas, agora você consegue trabalhar 16 e dormir só 3 horas. Isso, hackzinho. Receita para que você seja mais produtivo. Na verdade, não é isso, né? O objetivo aqui é com que a gente possa sair um pouco mais desse limbo de baixa produtividade, porque a gente precisa, de alguma forma, trabalhar, ou então se você almeja um desenvolvimento profissional ou pessoal, você precisa, às vezes, fazer as coisas que você tem vontade, mas você não sabe porque não consegue, né? Então, E aí já para pegar esse gancho e já justificando o porquê, né, de que a gente acha importante essas habilidades, por que você acha, professor, que a gente precisa ser organizado? O que você acha que a gente precisa ser organizado? É uma coisa que pode ser opcional na minha vida? Ou assim, beleza, eu não gosto de ser organizado, eu vou viver do jeito que eu quiser e as coisas vão para frente, né? Eu vou puxar um gancho e dar aquela cutucada que eu sempre gosto de dar na galera da educação física, né? Então, eu vou falar dos meus estudantes. Tentando linkar com essa questão de organização. Nós temos um estereótipo dentro da nossa profissão, né? Como estudante de educação física e até mesmo como professor profissional. A gente tem um estereótipo e a gente tem evidência sobre isso, mostrando que as pessoas nos veem como pessoas largadas, né, no sentido de não se preparam, não estudam, não se dedicam no sentido de estudar o suficiente para resolver os problemas. A gente sempre, eu vou levar minha experiência em conta, isso é importante, mas eu vou levar puramente a minha experiência para decidir como que se faz isso. Então a gente tem um estereótipo dentro disso. Então, para falar de organização, eu vou puxar esse link também, né? Vocês acham que um sujeito que não se organiza, não se planeja, de novo lá, não tem rotina, ele consegue realizar as tarefas com qualidade? Professor, mas eu sempre fiz assim e deu certo. De novo, como é que a gente chama essa palavra? Anedotas? Né? Ou estudos de caso. A gente não pode levar em conta que uma situação dá certo, ou seja, com você dá certo, quer dizer que vai dar certo para todo mundo. Tá joia? Então, assim, lógico que a organização é importante, mas daí eu vou ser organizado a ponto de, igual alguém que tem, sei lá, um toque. Não, de novo, não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês entendam minimamente que se organizar ou se planejar previamente vai facilitar tanto no ponto de vista de desgaste cognitivo, de novo, a gente não consegue lembrar de tanta coisa para fazer, como na execução e, consequentemente, no resultado do que a gente está fazendo. Tá? Vou puxar para o profissional de novo. Eu tenho um aluno de personal trainer e eu não planejei os treinos dele. Aí eu tenho que atender ele às 7 da manhã, eu preciso acordar às 6 para planejar a aula, para organizar as coisas. Eu não organizo os meus materiais para ir para o trabalho no dia seguinte. Você poderia dormir mais 30 minutos? Você poderia tomar um café com mais tranquilidade? Mas não, você não se organizou. Você vai ter que acordar 5 horas da manhã, 2 horas antes,
para você realizar a sua tarefa. Então, assim, parece que não, mas se você ajusta, às vezes, um detalhe dessa questão de organização, sei lá, preparar os materiais de pessoais para você levar, ele vai te facilitar a vida. Você vai ganhar tempo. A coisa mais preciosa que a gente tem nos dias de hoje. Então, não tem como a gente dizer que a organização não é importante. Por mais que o sujeito queira bater o pé e falar assim, não, mas eu não preciso. E mais uma coisa, galera. A gente não está falando no sentido de organização, de pegar a agendinha e ter tudo anotado. É uma estratégia? Ai, professor, eu consigo guardar na cabeça. Consegue. Alguma coisa você vai esquecer. Porque o nosso cérebro não consegue ter. Sabe? Mas não é aquela coisa, aqui vocês vão falar para a gente ter tudo isso. Se você se adapta a essa questão, perfeito, tudo bem, utilize. Mas se não, minimamente, os pontos principais das atividades que você precisa fazer, coloque no papel, né? Então, acho que o caminho sobre organização que a gente quer trazer é esse. Vocês tomarem consciência de que se organizar é importante, em qualquer área, seja profissional, seja pessoal. E ela vai poupar tempo para vocês. Sim. Isso é impossível você seguir as dicas dos episódios anteriores sem acreditar que a organização na sua vida vai ser importante. E aí o que mais dificulta e às vezes impossibilita isso é justamente essa crença de que eu consigo resolver os problemas com base na minha experiência, né? Isso até os estudos trazem que isso é um percentual bem elevado entre não somente o profissional de educação física, mas entre todos os outros profissionais, né? Que dentro do sucesso educacional vai estar essa relação de que, putz, eu não preciso me organizar para estudar porque a minha experiência basta para isso, para resolver o problema, né? E sim, eu entendo que é muito mais confortável para você e para mim, para a maioria das pessoas, resolver as coisas com base na experiência, porque é uma coisa que você não vai precisar dedicar tempo, né, para fazer. Você só vai chegar lá na hora, se acontecer alguma situação, você vai ter experiência para resolver aquilo. Porém, a gente sabe que isso é muito perigoso porque, apesar de tudo, a gente não é uma máquina, um robô que consegue armazenar muito conhecimento e muita experiência, informação na cabeça e ter ela disponível a todo momento, né? Então aí quando você falou da parte não preciso de uma agenda porque eu consigo lembrar das minhas tarefas. Hoje na vida adulta é impossível lembrar de todas as coisas que você tem para resolver. Você nós desempenhamos vários papéis, né? Nós temos o papel do trabalho, temos o papel de estudante, temos o papel de dono de casa, temos o papel de pai, o papel de esposo, de amigo, de amigo. Então, em cada um desses papéis, você vai ter, no mínimo ali, umas 30 tarefas para resolver. Então, se você não tem isso anotado, né, é impossível com que você consiga resolver todas as coisas. E aí você vai viver naquela famosa apagando incêndio, né? Você vai acordar e já acorda apagando incêndio em casa, e depois já troca de roupa, toma banho, já responde o aluno que pediu dúvida na noite anterior, já sai correndo. Quando é o aluno a mesma coisa, você já foi dormir 2 horas da manhã, eu acordava, por exemplo, 5 horas para ir pra faculdade, e aí dormiu 3 horas, já saiu com sono, aí você demorou um pouco para levantar, tomou o café um pouco mais demorado, o ônibus que você ia pegar já passou, e aí você chega atrasado, chega na sala, o professor fala, não quero saber se você chegou atrasado, acorda mais cedo, e aí as coisas vai dando uma coisa errada atrás da outra, tudo porque você não se organizou minimamente, né? Isso é a história da minha vida no começo da faculdade. Sim, e é engraçado, né, que isso, de novo, escutar isso daqui e achar, professor, então você tem a fórmula mágica? Não, aqui a gente não tem a fórmula mágica para nada, tá? Pode ser que você consuma algum tipo de conteúdo que eles falam, olha, faça isso que dá certo. Aqui a gente não tem. Aqui a gente
tem uma base teórica, né, uma leitura, uma literatura sobre o tema que a gente está falando. A gente está explanando e tentando buscar relações com o que é possível fazer, trazendo um pouco da nossa experiência como relato somente, não dizendo, viu, faça isso que eu faço. Então, uma outra coisa que você falou que é legal sobre a questão de organização, vamos pegar o próprio exemplo de você que depende de ônibus para ir para a faculdade. Né? Então, vamos deixar uma coisa bem simples assim, você não arrumou sua roupa, você gosta de tomar banho de manhã, você não arrumou sua roupa, né, para você ir para a faculdade no outro dia, tá? Você não fez isso. Aí você acordou, você tem tempo, só que daí você foi tomar aquele banho e disse, nossa, qual roupa que eu vou? Aí você vai gastar ali, sei lá, uns 10 minutos para escolher essa roupa. Beleza, escolheu a roupa, vestiu a roupa. Só que esses 10 minutos te atrasaram o tempo que você tinha para tomar café. Mas você foi tomar o café ainda porque você sabe que é importante. Quando você viu que você estava tomando café e que você ia atrasar, não deu tempo mais e o ônibus passou. Você não pode chegar atrasado, porque o professor dá falta se você chega atrasado. Você ia pagar no ônibus, sei lá, quanto que é uma passagem hoje, R$4,50, mas você tem que pegar um Uber, que ficou para R$10. Então, assim, o fato de se organizar, ele vai te economizar tempo e, consequentemente, ele vai te economizar dinheiro também, né? Então, assim, se por um caminho que é tempo não é importante para você, pense que também você vai estar economizando dinheiro. Talvez isso ajude você a pensar que a organização pode ser uma coisa positiva. E daí, lógico, né? Agora eu vou... Começo do ano sempre a gente tem isso. Esse ano eu vou organizar a minha vida, né? Igual rotina, igual todas essas coisas. Não adianta você querer organizar ou fazer todas as coisas de uma só vez. Tá? Você precisa take it easy, my brother Charles. Você precisa fazer isso. Puxando um gancho também, professor, quando a gente fala ali, então, né, no contexto mais teórico, que a gente puxa sobre auto-organização, autorregulação, existem alguns elementos que os próprios instrumentos, os estudos, parecem apontar como elementos chaves para essa auto-organização, né? Eu anotei alguns aqui para não errar, como sempre, estão o planejamento, a flexibilidade, as condições que você tem e a confiança. Parece que, dentro desse estudo, depois a gente vai colocar ali também, né? Parece que esses 4 elementos, eles são extremamente importantes para que o sujeito se autorregule e, consequentemente, se auto-organize, né? Então, vamos pensar só, professor, eu não tenho condições de me organizar para tal coisa. Vocês precisam pensar também que não é porque você não tem uma condição naquele momento que isso vai ser definido por toda a sua vida, né? Então, tentem colocar essa ideia de que condição é um estado, é uma situação pontual, mas que a partir do momento que você consiga construir uma condição melhor, beleza. Vamos pegar a questão de dormir, né? Professor, eu não tenho como me organizar melhor porque eu não tenho condições hoje em dia de dormir com mais qualidade ou mais tempo. Por quê? Porque eu trabalho até tarde e tenho que acordar de manhã. Tá? Então, assim, essa é uma condição que, no momento, pode afetar a tua autorregulação e a tua auto-organização. Totalmente. Mas, será assim para o resto da minha vida? Não será. O objetivo é que, justamente, vocês acompanhem essas nossas conversas e comecem a pensar assim, bem, isso eu não tenho controle agora. Eu não tenho condição de regular isso. Por quê? Porque é meu trabalho até essas horas. Mas, a partir do momento que eu tiver uma oportunidade ou ir buscar outro trabalho, eu consigo gerir isso, eu consigo melhorar essa condição. Professor? Então, lembrando que essas questões, vejam só que elas se relacionam tanto com uma habilidade, uma soft skill, uma questão cognitiva que você precisa se regular mentalmente, por assim dizer, mas existem condições, daí o ambiente, né, tudo vai acabar refletindo como a gente tem no ambiente, mas são questões que se vão se conversando, por hora elas se cruzam, por hora elas se afastam, e a ideia é que a gente tente aproximá-las para que elas caminhem juntas, né, no caso. É bom ter a noção de que nunca essas coisas vão funcionar 100% na sua vida, né? Então,
diferentemente do que até vi hoje bastante, ali apareceu para mim no YouTube, rotinas, a minha rotina acordando às 4 da manhã, o que eu faço quando eu acordo, como usar determinado aplicativo para organizar a minha vida. Pode Sim, funcionar? Pode funcionar. Mas se não funcionar para você seguindo essas receitas, tá tudo bem. Para você deve funcionar de outra forma. E aí cabe a você, sim, né, encontrar outras alternativas que possam funcionar para você. É por isso que a gente não vem aqui e traz uma receitinha já com o que você faz quando acorda, que horas você tem que dormir, sim, o que você tem que estudar, quais as técnicas que você pode utilizar, porque esses tipos de conteúdo, esse tipo de habilidade, eles são muito pessoais, né? Então, você pode desenvolver isso, você pode tentar fazer isso e pode não dar certo. E você consegue sim, desenvolver de outra forma. O que é sim, importante para você é que você seja organizado. Como você vai se sim, organizar, aí tem diversas formas que você pode tentar até conseguir sim. ou continuar tentando até morrer, né? Então, eu É, duvido muito que e você não vá conseguir de alguma forma fazer sim, isso. essa coisa que você falou também, né, de é só colocar no YouTube, a gente tá falando aqui, daqui a pouco vai começar a pipocar aqui no celular, né, e tal. Mas essas coisas que o produtor de conteúdo que você gosta, que ele coloca assim, minha rotina acordando às 4 da manhã. Pode ser que ele gravou um dia só dizendo que ele acorda às 4 da manhã e faz aquilo ali, né? De novo, organização, rotina, elas demandam de constância, galera. Quanto mais simples for o que você faz, maior a chance de você ter essa constância, tá? Então, assim, ó, você dorme tarde, tá estressado, se alimenta mal, não faz atividade física. Ah, vou começar a acordar às 4 horas da manhã. Você não vai. Um Uhum. dia você acorda, dois, mas ter essa constância igual vendem para você, não rola, porque é biologicamente impossível, né? Sim. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Lógico que quando a gente falar aqui, a gente vai tomar como base as referências e vai colocar para vocês. E em determinados momentos a gente pode até trazer convidados que trabalhem com isso e apliquem isso para, vamos dizer assim, existe uma técnica? Até existe. Qual é a efetividade dela? Vai variar de pessoa para pessoa, enfim. A gente pode trazer essas coisas, mas aqui a nossa fala é muito mais no sentido de conscientização mesmo, né? Buscando, logicamente, que você melhore o contexto teu profissional, pessoal, mas é muito mais no sentido de dizer para vocês, olha só, existe isso. Né? Sim. Quando a gente fala, né, professor, dessas 4 questões relacionadas à auto-organização, a gente fala de condições e assim por diante, eu acho que, num primeiro momento, a capacidade nossa de organizar, ou seja, planejar, ela pode ser colocada dentro de uma hierarquia, eu acho que como primeiro elemento, né? No Uhum. sentido de execução, né? Minha capacidade de planejar no sentido de pegar um papelzinho e colocar. Lógico que se a gente for, né, igual os estudos fazem, a gente for rodar uma regressão para determinados grupos ali, alguns desses elementos vão ter um peso maior do que outros. Mas quando a gente vê assim, planejar, colocar no papel o que eu preciso fazer. Flexibilidade, ou seja, e se isso não der certo, eu vou ter uma habilidade de poder mudar a minha estratégia para atingir aquele objetivo que eu planejei? Tá? Uhum. Condições. Eu estou em um momento que o que eu planejei, eu tenho condições de executar e, logicamente, eu confio. Como que está a minha autoconfiança para executar aquilo que eu planejei dentro das condições que eu tenho e com uma boa flexibilidade ou não que eu tenho. Sim. Então, vejam que a gente vai falar de auto-organização ou de organização de uma maneira geral, vocês podem pensar no sentido de, eu vou organizar as minhas roupas, num sentido técnico, né? Vou tirar essa roupa, essa que eu coloco para doar, essa daqui não, essa aqui tem que costurar, essa daqui tá boa, eu vou dobrar e vou organizar, tá? Mas notem que quando a gente fala de organização e auto-organização, ela está dentro do que a gente busca fazer como uma mudança de pensamento, tá?
Você sair desse pensamento de que, nossa, eu não consigo me organizar em nada, vamos lá, eu vou planejar uma mudança, tá? Vou organizar essa mudança e vou tentar executá-la, tá? Então, trazendo esses elementos de uma forma, acho que mais pontual e também mais prática, acho que é importante a gente colocar isso. Sim, perfeito. É isso, professor Thiago. Eu acho que por hoje a gente fecha com isso. Recadinho tentem se organizar, galera. Minimamente. Escolham uma tarefa que vocês queiram executar, seja desde uma questão pessoal, tá? Ou uma questão profissional, mas uma coisa de cada vez, tá? Sim. É claro que... Planejando, confiando, tendo flexibilidade para mudar e criando boas condições. Sim, perfeito. Eu só ia complementar que é claro que você já tem as suas atividades na sua vida, né? E você já pode começar arrumando essas atividades que você já desempenha no dia a dia e aí depois você vai ver como vai sobrar um pouquinho mais de tempo para fazer aquela, talvez, atividade física que estava faltando ali no seu dia a dia, né? No seu planejamento. Fechou? Por mim é isso, professor Éricles. Mande os nossos recados finais. É isso. Gostaria de agradecer a todos que nos escutaram ou nos assistiram até esse momento do nosso podcast, né? É bastante difícil ter pessoas que chegam até o final, então eu gostaria de agradecer você que chegou até aqui. Também gostaria de convidá-los a seguir as nossas redes sociais. Então, nós temos Vivendo AEF no Instagram, Vivendo Educação Física no YouTube. As referências para esse episódio constam aqui na descrição do vídeo, na plataforma que você está assistindo ou escutando esse episódio. Beleza? Ficamos por aqui, aguardo vocês no próximo episódio. Valeu, fui! Até mais. Valeu!